Uma boa noite para você aí, meu querido. Até que enfim eu acertei. Eu te peço perdão aí que eu tenho errado. Sempre falo bom dia, mesmo sendo boa noite. É porque eu tenho costume, eu gravo sempre para ser postado de manhã os meus vídeos. Então agora que eu estou postando à noite está muito diferente. Então eu simplesmente nem percebo. Somente depois que está feito e ficou bom é que eu percebo. Aí eu falei, eu vou postar assim mesmo, a galera vai ter que entender. Então boa noite para você aí. Me perdoa por essas confusões. É assim mesmo, é quase ao vivo aqui o negócio, então muitas vezes vai ser assim com esses erros mesmo, amém? E você, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso estudo com Deus nessa noite. E eu, mais uma vez, quero agradecer pela sua presença aqui, quero te convidar a ler a palavra de Deus comigo nesse dia. Nós estamos lendo o livro de Atos, que tem sido uma bênção, espero que tenha agregado na sua vida, espero que tenha sido bênção até aqui com você, algo simples, muito tranquilo mesmo, algo muito simples, sem muita complexidade, mas que possa agregar aí na sua leitura e acima de tudo te motivar a ler a palavra de Deus. Então eu te convido agora a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 9, versículo 18, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu quero fazer uma oração com você, orar pedindo a ajuda do nosso amado professor, nosso amado consolador, o Espírito Santo de Deus, para que nos ajude nessa leitura no dia de hoje mais uma vez, em nome de Jesus. Vamos lá? Senhor Jesus, mais uma vez eu coloco, Pai, a minha vida na sua presença, a vida daquele que está assistindo esse vídeo também, Senhor. E eu venho pedir, Pai, amado Espírito Santo de Deus, venha nos guiar nessa leitura. Abra nossa mente, nosso entendimento, nossa compreensão. Abra nosso coração para entender a tua palavra. Amigo e amado Espírito Santo, nos discipule através da palavra do Senhor, nos ensine através da sua palavra e que essa palavra entre em nossos corações como uma espada de dois gumes, nos libertando, curando e transformando. E que a sua palavra faça morada em nossos corações e dê frutos na nossa vida. Amado Senhor Jesus, desça sobre nós o Espírito da revelação do Senhor, onde somos capacitados para ler e compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, sê conosco, Senhor. Ministre nossos corações e nos ajude a ler a tua palavra. Amém. Meus irmãos, bora lá então para mais uma leitura. Eu peço para você mais uma vez abrir a sua Bíblia aí em Atos, capítulo 9, versículo 19, a partir do versículo 19. Amém? Vou começar lendo por aqui. E tendo recebido alimento, ele foi fortalecido e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Mas todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome? E com este intento veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Mais uma vez, Paulo está sendo alvo de dúvida, de confusão. Porque aqueles que nos conhecem, eles realmente ficam em dúvida quando a gente começa a ser transformados. Principalmente os de casa. Os nossos pais, esposo, esposa, filhos, nossos irmãos, nossos parentes, as pessoas da nossa rua, aqueles que nos conhecem, sabem de onde nós somos, o que nós fazíamos, quem nós éramos. Eles sim, são os que mais nos questionam. É os que mais têm dúvida em relação à nossa transformação. Muitos falam, eu conheço esse daí. Eu já sei quem é. Não, isso aí é balela, como se diz. É por isso que é tão importante uma vida transformada, um nascer de novo, para que assim a gente possa mostrar para aqueles que estão perto, principalmente, a nossa transformação, o que Jesus pode fazer na vida de um homem. E é isso que está acontecendo aqui na vida de Saulo. Ele está sendo um exemplo de transformação. E toda transformação causa uma certa confusão no início, uma dúvida, um questionamento. Mas se você se manter firme, sendo transformado dia após dia, as suas obras te justificará e acima de tudo Deus te justificará. Amém? Vamos continuar? Versículo 22.
Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo. Mas Saulo tomou conhecimento do complô, e eles vigiavam os portões de dia e de noite para o matarem. Então os discípulos tomaram-no de noite e desceram-no pelo muro dentro de um cesto. Versículo 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé, tomando-o, trouxe aos apóstolos, e lhes declarou como ele vira ao Senhor no caminho, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente em nome de Jesus. Para cada tempo da nossa vida, para cada estação da nossa vida, Deus envia determinadas pessoas. Como foi Barnabé aqui na vida de Saulo, de Paulo. Para cada tempo, Deus envia, levanta pessoas para nos ajudar, para nos ensinar, para nos instruir, para nos abençoar e até mesmo para nos tentar e até mesmo para nos fazer frutificar. Para cada tempo, nós temos pessoas na nossa vida para nos ajudar nos processos que precisamos passar. Então, para cada tempo existe determinadas pessoas. Muitas vezes a gente não quer deixar ir certas pessoas da nossa vida. Nós não entendemos que não é tempo mais dessas pessoas estarem na nossa vida. Nós não entendemos que essas pessoas muitas vezes vai atrapalhar o propósito de Deus nas nossas vidas. Vai atrapalhar o que Deus tem para fazer através de nós e por nós. E em nós. Porque tem pessoas que impedem o mover de Deus nas nossas vidas. Então, a hora que a gente se frustra, fica triste porque muitas são arrancadas da nossa vida. Porque Deus está falando, olha, não é mais tempo dessa pessoa na sua vida. E você vai procrastinando e você não quer cortar certas relações, se afastar de certas pessoas. É a hora que Deus arranca, por misericórdia de Deus. E muitas vezes nós não queremos aceitar determinadas pessoas na nossa vida, porque essa pessoa aí é meio estranha. Não vou meter com a cara dela. Ou muitas vezes a gente fica com raiva daquelas que Deus nos manda para nos tentar, para nos ajudar a frutificar, mas é Deus. Tudo é o Senhor. É Ele que coloca pessoas na nossa vida e tira pessoas da nossa vida. Então, eu convido você sempre a orar ao Senhor. Senhor, tira da minha vida o que é necessário para este tempo e coloque as pessoas certas para este momento da minha vida. É muito importante. Pessoas são instrumento de Deus na nossa vida. Amém? Versículo 28. E estava com eles, entrando e saindo de Jerusalém, e falava ousadamente em nome do Senhor Jesus. E disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Quando você vê que ele falava ousadamente, você vê que Saulo, quando se converteu, foi um encontro tão avassalador com Cristo, foi algo tão sobrenatural, tão forte na vida desse homem, que a vida dele transformou da noite para o dia. E ele, depois de ter sido um grande perseguidor da igreja, ele hoje fala ousadamente. E o que me remete a tudo isso? O que me revela? Que os nossos defeitos, eles podem ser transformados e moldados a favor do reino de Deus. Esse homem também era ousado quando ele era perseguidor da igreja. Ele foi até o sumo sacerdote pedir uma carta para poder prender os cristãos. Ele era ousado já na sua vida antiga. E Deus, quando ele olhou para ele, falou, peraí, esse é bom para a causa. Ele é ousado, então eu vou trazer uma transformação na vida dele, mas a ousadia vai ficar, porque isso faz parte da sua natureza. E a hora que Deus usa aquele defeito nosso, para a glória do nome do Senhor. O que ele faz? Ele usa o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vem a nos dominar, ele nos domina, ele nos transforma, ele nos edifica e usa aquilo ao favor do reino de Deus. Então, meu irmão, eu quero te dizer hoje que os seus defeitos são defeitos quando está no mundo, na mão do diabo. Mas na mão de Deus podem ser transformadas ao favor do reino. Você pode ser mudado e aquilo que muitas vezes para você é um grande defeito e para o mundo, o Senhor pode usar ao favor do Senhor. Só basta você se render aos pés de Cristo, permitir uma transformação genuína, como Paulo também permitiu.
e usar isso ao favor do reino de Deus. Porque muitas vezes o defeito lá no mundo é uma arma na mão do Senhor. Amém? Continuando no versículo 30. Quando souberam, os irmãos desceram a Cesaria e o enviaram para Tarso. Então as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham descanso e eram edificadas e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo se multiplicavam. Versículo 32. E aconteceu que passando Pedro por toda parte, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida. E ali ele encontrou um certo homem chamado Enéas, o qual era mantido 8 anos em sua cama e estava doente de paralisia. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faz a tua cama. E imediatamente ele se levantou. E todos que habitavam em Lida e Sarona viram-no e se converteram ao Senhor. Então, muitas vezes o Senhor está passando ali por você e Ele quer usar aquilo que você tem de mais difícil na sua vida, igual esse homem que estava ali há 8 anos numa cama, para a glória do Senhor. É a hora que o seu milagre chega, quando se alinha a sua vontade com a vontade de Deus. Porque ali naquele momento Deus precisava manifestar o seu poder. Ele precisava mostrar para aquele povo que depois se converteram ao Senhor que Ele era Deus de poder. Então, quando se alinha a sua vontade com a vontade do Senhor, um milagre acontece. Mas muitas vezes nós pedimos algo para nós somente por um motivo egoísta. Somente porque eu quero, somente porque eu preciso. E não é assim que o Senhor responde as nossas orações. Como diz na própria palavra, nós pedimos mal. Por isso que a gente não recebe. Por quê? Porque as nossas orações são orações egoístas, mesquinhas. Mas quando as nossas orações se achegam à presença de Deus com humildade, por uma causa justa e se alinha com a vontade de Deus, é a hora que o milagre acontece. Amém? Versículo 36. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando ele chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas estavam em pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Versículo 40. Mas Pedro, colocando-as todas para fora, ajoelhou-se e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. E ela abriu os seus olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Aqui nós lemos que Pedro ele se ajoelhou e orou. Quando nós nos ajoelhamos, é um sinal, o ajoelhar diante de Deus é um sinal de rendição ao Senhor, de humilhação a Deus. Primeiro Pedro ele se humilha diante de Deus e depois ele ora. Eu acredito que foi uma oração pedindo: Senhor, se o Senhor quiser usar a minha vida, humildemente eu te peço, ressuscita essa mulher. Senhor, se for da sua vontade, se o Senhor me achar digno, humildemente eu te peço, ressuscita essa mulher. Então, ali acontece o milagre. Porque antes da honra vem a humildade, como diz em Provérbios 15:33. Deus honrou a humildade de Pedro e a sua oração. Muitas vezes a gente quer pedir ao Senhor tantas coisas assim com um olhar altivo. E na palavra Deus diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele honra o humilde. Aqui em Provérbios 15:33 diz que antes da honra vem a humildade. Então que possamos pedir ao Senhor sempre com o coração rendido e humilhado, para que as nossas orações cheguem até o Senhor e Ele nos responda como nós queremos. Amém? Continuando aqui no versículo 41. E ele, dando-lhe a sua mão,
a levantou e, chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isto foi conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope com um certo Simão e curtidor. Aqui me faz pensar, por quê? Por que que hoje não acontecem esses grandes feitos e maravilhas no nome do Senhor? O que que acontece, meu irmão? A igreja se perdeu. O poder de Deus manifesto quase não existe mais. E eu sempre falo, Senhor, eu quero ver isso com os meus olhos. Faz de novo, Senhor, é a minha oração. Mas para isso é necessário sacrifícios, renúncias, busca. É necessário um povo contrito. É necessário o mover de Deus nas nossas vidas através da nossa santidade. O povo precisa voltar, nós precisamos voltar, meu irmão, para que a gente possa ver esses mesmos sinais, como acontecia naquele tempo. Agora vamos ler capítulo 10, amém, que tem como título Pedro e Cornélio. Pedro e Cornélio. Versículo 1. E havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, um centurião da corte, chamado corte italiana. Centurião é um oficial romano, que comanda uma unidade militar composta por 100 homens. E essa unidade militar, ela tem vários regimentos ali, que eles adotam nomes. Então ali eles adotam nomes específicos para cada regimento, como tem o nome aqui de italiano, isso aqui é o nome do seu regimento. Amém? Versículo 2. Um homem religioso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase a hora 9 do dia, que é 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele, atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As suas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Eu vou ler novamente versículo 4. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Aqui é um anjo que apareceu a Cornélio 3 horas da tarde, enquanto ele estava em oração. Ele, que era um homem temente a Deus, que era um homem religioso, aqui diz, esse homem estava em oração e aparece um anjo que diz a ele: Cornélio, as suas esmolas e as suas orações têm chegado até Deus como memorial. Aqui é o Senhor dizendo: eu estou vendo aquilo que você está fazendo, Cornélio. Eu estou vendo aquilo que você está fazendo lá fora, dando a esmola, ajudando ao próximo. Eu estou vendo lá no quarto as suas orações secretas, porque eu vejo em secreto. Isso é Deus dizendo. Muitas vezes nós fazemos coisas e nós achamos que ninguém está vendo, tanto ruim quanto boas. Muitas vezes nós fazemos coisas boas e nós achamos que não é nada. É tão pequeno, Senhor. Eu só estou dando um copo de água aqui para uma pessoa. Não, Deus, estou dando R$5 aqui para essa pessoa. Nem tenho muito, Deus, para dar. Mas o Senhor está anotando tudo isso. Porque lá em Apocalipse diz, se eu não estou enganada em Apocalipse, fala que o Senhor vai abrir o seu livro e ali vai dizer tudo que nós fizemos e nós vamos receber de acordo com as nossas obras. Então o Senhor está anotando. Aqui é Deus dizendo: eu estou vendo, Cornélio, as suas esmolas, o seu ajudar com R$1, com 30 centavos, com um copo d'água às pessoas. E eu estou vendo você lá no secreto. Então nunca ache que Deus não está vendo. Deus vê em secreto. Deus vê as suas lágrimas no quarto. Deus vê o seu clamor enquanto você anda e caminha. Deus vê você no seu quarto enquanto você chora diante de Deus. Muitas vezes você acha que ninguém está vendo. Você acha que o Senhor não está te escutando porque você não recebe uma resposta, mas Deus está te ouvindo. Não se esqueça. Ele está anotando tudo que você faz.
bom e ruim. Amém? Versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está alojado com um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Versículo 7. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso dos que estavam continuamente ao seu serviço, e tendo-lhes declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. Versículo 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase a hora sexta, que é meio-dia. Versículo 10. E ele ficou com muita fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em êxtase. Êxtase é como se fosse um arrebatamento, uma visão ali, sabe? Algo assim, é um êxtase que ele entrou. Versículo 11. E viu o céu aberto e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos e sendo baixado sobre a terra. Versículo 12, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Versículo 14. Mas Pedro disse: de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. Aqui Pedro está falando isso porque para os judeus, de acordo com as suas leis antigas, lá do tempo de Moisés mesmo, alguns animais eram considerados impuros para eles, não poderiam, eles eram proibidos de comer, como cavalo, como camelo, bode, porco, corvo, águia e alguns outros animais. Então ali quando desceu esse lençol amarrado pelas 4 pontas, estava ali vários desses animais e a voz dizia: levanta, Pedro, mata e come. E ele fala: não, Senhor. Ele fala: não, Senhor, eu nunca comi nada que é impuro. No caso, ele nunca descumpriu nenhuma essa lei desses alimentos, desses certos alimentos que é impuro. Ele nunca comeu esses alimentos, é isso que ele está dizendo. Amém? Versículo 15. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: não chames comum o que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, parados à porta. Versículo 18. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse a ele: eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Versículo 21. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a razão por que viestes? Versículo 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e de boa fama entre toda a nação dos judeus, foi avisado por Deus através de um santo anjo, para que te enviasse à sua casa e ouvisse as suas palavras. Versículo 23. Então, chamando-os para dentro, os alojou. No dia seguinte, Pedro foi com eles, e certos irmãos de Jope o acompanharam. E no dia seguinte, eles entraram em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo já chamado seus parentes e amigos mais próximos. Versículo 25. E enquanto Pedro entrava, Cornélio caiu aos seus pés, adorando. Versículo 26. Mas Pedro, levantando-o, disse: levanta-te, eu também sou homem. Versículo 27. E falando com ele, entrou e achou a muitos que haviam reunido. 28.
E ele disse-lhes: vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação, mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Naquele tempo, meus irmãos, o judeu, ele era muito preconceituoso. Ele não se misturava com outra raça. Isso já era algo designado pelo próprio Deus, para eles não se misturar. Então, para que Pedro fosse até a casa desse homem romano, que não era judeu, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, teve que dar uma visão para ele e mostrar a ele, revelar a ele que era necessário ele não olhar para aquelas pessoas como algo impura, como alguém que é separado. Então ali Deus estava abrindo o coração de Pedro, revelando a ele que aquilo ali já não existia mais, que tinha sido quebrado, todo o preconceito, e que Deus não fazia diferença de pessoas. Então é Pedro falando aqui, olha, vocês sabem que antes que não pode haver essa comunhão entre pessoas de outras nacionalidades, mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo através daquela visão. É muito tremendo, né? Versículo 29. Portanto, ao ser chamada, eu vim a vós sem contradizer. Por isso eu pergunto, qual a intenção de terdes me chamado? Versículo 30. E disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando até esta hora, e à hora 9 eu orava em minha casa. E eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim. Versículo 31. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão curtidor, junto do mar, o qual vindo falará contigo. Versículo 33. E imediatamente mandei chamar-te, e tu fizestes bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. Então, aqui no versículo 30, Cornélio fala para Pedro que ele estava em jejum, em oração ali, e aparece um anjo para ele. Mais uma vez, as disciplinas espirituais entram aqui em evidência. Mais uma vez, esse homem estava em jejum e oração, aqui ele está dizendo, e a hora que a gente começa a se dar conta da importância de você realizar as disciplinas espirituais. Se você quer ter revelações divinas, meu irmão, se você quer ter algo a mais de Deus, você precisa começar a realizar as suas disciplinas espirituais com disciplina, sabe? Com oração, com disciplina mesmo, de forma constante, sabe? De forma sábia sendo realizada, mas orando, jejuando, lendo a tua palavra, para que você possa estar preparado, como Cornélio estava, para receber um anjo. Isso é preparação espiritual. A sua visão tem que estar aberta, os seus sentidos devem estar aguçados, você deve estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Para isso, as disciplinas espirituais nos ajudam. Então eu quero parar por aqui e quero dizer para você, se você busca algo a mais de Deus, comece a jejuar. Jejue, comece aí com 3 horas por dia, tire uma das refeições, depois vai aumentando. Não faça nada assim, de forma doida, não. Faça com muita sabedoria, comece devagarzinho, beba água enquanto isso. Tem gente que já quer começar o jejum de 30 horas aí sem beber água, não beba água. Vai aumentando aos poucos, mas faça em nome de Jesus, para que você possa ter revelações do Senhor. Amém? E eu paro aqui, né, nessa parte em Atos, capítulo 10, versículo 33. A partir do próximo vídeo, vamos dar início no versículo 34. Amém? Espero que tenha sido bênção para você. Eu agradeço pela sua presença aqui. Eu espero que você continue conosco no próximo vídeo, em nome de Jesus. E até lá, né? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fique com Deus. Se você gostou, curte, comente. Comente aqui o que você está achando, diz para mim, para que eu possa entender o que está fazendo na sua vida, se está te ajudando mesmo, se está sendo bom, se está sendo simples, se está entrando dentro de você, amém? Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, porque todas as vezes que nós postarmos o vídeo, o próprio YouTube vai te avisar. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Até lá, fique com Deus.